So in the scriptures it is clearly Nas said, escrituras é dito claramente: do not criticize any demigod não or critique nenhum goddess, semideus ou semideusa, because all the demigods, porque todos they're os all semideuses e servants of the supreme semideuses personality of são God. servos da Just suprema like the personalidade de wind, Deus, why are assim they como o vento. They work according to desires of the Lord. Eles atuam de acordo com a vontade e o desejo do Senhor In Supremo. Bhagavad Gita, chapter 9, No verse Bhagavad 23, Gita, it is capítulo explained, 9, verso those who are 23, devotees é of other explicado gods and who worship them with que faith aqueles que actually são worship only devotos me, de O son of Deus Kunti, but e they do so estão fazendo in the wrong adoração aos way. semideuses, eles na verdade adoram a mim. Porém, eles estão fazendo isso They are de uma outra the forma, presiding não é da forma deity correta. of A deidade que preside moon. a lua. Whatever we see in terms of the demigods, they represent one post. Que semideuses e semideuses, ele na verdade é um posto, ele representa um posto. That for Guru to ask, the Guru should ask the disciple if E they o have Guru, eaten. ele deve perguntar ao discípulo se ele comeu. The disciple don't ask the Gurudev to have a seat, to E o ask discípulo, por exemplo, se ele não pergunta ao Gurudeva se ele comeu, se ele quer Shasha. They se are sentar, Shasha, eles not são Shisha. Shasha is Sashya. Sashya the food for cows, é o alimento das vacas, né? the dry grass. É um mato seco que as vacas comem. Então o discípulo é como That which is Sashya, eaten by the cows, esse alimento que a the vaca disciple come. becomes like Então o that, discípulo, foolish. ele se torna dessa forma, um tolo. Should we serve the Guru or Guru should Nós serve devemos us? servir ao Guru ou o Guru deve nos servir? We should serve Guru. Nós devemos servir ao Guru. That's why we've accepted Guru. Por essa razão nós aceitamos a um Guru. This faith should be there. Essa fé é o que devemos ter. So, for this reason, Por essa razão, nós dizemos, we spent 25 rupees o exemplo, to buy a clay pot. por exemplo, gasta 25 rúpias para comprar um pote de cerâmica. Então você checa para ver se é uma de boa qualidade. Da mesma forma, o mestre espiritual ele está procurando o discípulo qualificado. Not all wood makes a boat. Nem todas as madeiras fazem um barco. Você precisa de uma madeira específica, uma madeira de boa qualidade. Mesmo para fazer uma porta, você não pode fazer uma porta com qualquer madeira, porque ela pode assim quebrar. So try and understand carefully. Então procure compreender. If you make a door with wood, se você fizer uma porta com uma madeira que não é de qualidade, that is good quality. If you make it with cheap quality wood, com madeira de má qualidade, ela vai quebrar. Da mesma forma, o mestre espiritual fidedigno, ele vai analisar, vai checar o discípulo para ver se ele é também fidedigno. Govinda Das ele costumava adorar a Devi. Many have kept a vow to worship. E muitos tiveram assim seu voto para seguir os semideuses. Don't be shy. You're not atheist. At least you Mas have não fique envergonhado. Você pelo menos não é um ateísta. Você tem fé na suprema personalidade de Deus. Você é religioso. Você veio até aqui hoje nessa reunião. Mesmo que vocês adorem a semideuses e semideuses, não há problema. Você tem seus votos, Guru Vraj, Shukruvar. Os ateístas, eles não fazem nada. Eles nem sequer vêm. Então, o que quer que você esteja fazendo, vocês não estão criticando a ninguém. Vocês estão fazendo de acordo com a fé de vocês. Vocês já estão fazendo algo, já estão atuando. Dessa forma, Govinda Das ele estava adorando Devi com uma devoção intensa. E um dia, Govinda Das perguntou
a Devi por liberação. E Devi disse, eu não posso te dar liberação, eu só posso te dar gratificação dos sentidos, religiosidade. Eu não posso te dar liberação. Quem é Mukunda? Krishna. Krishna é Mukunda. Um dos nomes de Krishna é Mukunda. Religiosidade, gratificação dos sentidos, desenvolvimento econômico. Isso é muito comum. Então, isso já foi escrito. Essas coisas são comuns. Se você adorar a Devi ou não, aquilo que você tenha feito na vida passada, então você terá o retorno, o karma. Os semideuses, eles não podem intervir com relação a isso. O que quer que você tenha feito, eles podem, no máximo, ajustar, atrasar ou adiantar esse karma específico. Por exemplo, uma banana. Você deu uma banana e agora você recebe uma banana. Então, eles podem, assim, ajustar o karma, os frutos. Você não comprou a banana. Alguém comprou. Então, eles usam esse exemplo da banana, né? De você deu uma banana e você recebe uma banana. Então, esse é seu karma. Você receberá de volta aqui, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas os semideuses, eles não dão nada. Eles simplesmente vão te dar aquilo que você mereceu na vida anterior. Eles, no máximo, ajustam o tempo e a extensão da forma como vai se apresentar. Então, compreenda com atenção. Os semideuses e semideusas, eles só vão te dar nessa vida, mas podem não te dar numa outra. Então, eles ajustam. O karma é dessa forma. Não é que os semideuses e as semideuses, eles vão dar para você. Aquilo que você fez, os frutos daquela ação passada, então você receberá. Mukti, liberação, está nas mãos de Mukunda. E as pessoas vão falar, nossa, mas por que você não falou isso antes? Mas eu já disse que os semideuses e semideusas, então, se você tiver fé inquebrantável em mim, no Senhor Supremo, vocês compreendem? É através da fé firme no Senhor Supremo. Vocês vêm, fazem bhajan e assim se associam. Somente quando você tiver a misericórdia, a kripa do Senhor Supremo, então você terá associação. Se você não tiver associação, como você saberá então quem é o Senhor Ramachandra, quem é o Senhor Brahma? Não pensem que todos são os mesmos. Quem são os semideuses? Eles são todos servos do Senhor Supremo. Procurem lembrar disso. Quem é o Supremo? Não, é Krishna, é Ram. Em Braja é dito, não há diferença entre Krishna e Ram. Um olhar é inquieto e outro é sério. O olhar de quem é sério? Rama, ele está lá com seu arco e flecha. E Krishna, ele está lá de uma forma muito pacífica, tocando a sua flauta. Ele está olhando a todos. Ele está atraindo a todos com o seu
sidelong glance. Olhar de soslaio. One's eyes are restless, Um olhar eyes é are grave. inquieto e o outro There's no é difference sério. between the two. Não há diferença entre os dois, entre Krishna Only this. e o Senhor Rama. That same Krishna Da mesma forma, o mesmo came Krishna in Treta as Lord Ramchandra. é o Senhor Ramachandra. One saying that one Bhagavan is Ram, one Se você disser other que um Bhagavan é Ram e o outro this is é an Krishna, offense. isso é uma ofensa. Everyone's Lord is one. O Senhor é somente um. Who is that? E quem é ele? Krishna. Krishna. Whether you call him Ram or by any Quer other você name. chame ele de So Ram we should ou worship, Krishna. we worship. Então nós devemos adorar If we worship Lord Ram, ao Senhor if we Rama. worship Krishna, by Ou the se você mercy adorar we o will Senhor get Krishna, all benefits. é o mesmo. Pela misericórdia, você receberá os benefícios. Hey, Prabhupada. Juva Maharaj, ele realizou o seu bhajan por 6 The Pedro meses. said, ask for any benediction. The true master, I don't want any benediction. Então, The Lord said, o Senhor disse, peça por uma bênção. E ele disse, for 36,000. Eu não quero nenhuma bênção, mas então ele disse, eu vou te dar Diva Louca para você reinar durante 36 mil anos. Então, Diva Louca foi estabelecida para ele. Aquele que adorou ao Senhor Hari, então ele vai alcançar tudo. Quando você não souber quem é o seu Supremo, você pode adorar aos semideuses e às semideusas. Está escrito no Bhagavad Gita. Aqueles que são menos inteligentes, você não deve perturbá-los. Você deixa eles fazer aquilo que eles estão fazendo. Você pode dar alguma associação e eles vão pensar e vão questionar o que estão fazendo. E então, assim, pouco a pouco, eles vão para o caminho correto. Todos os domingos, vocês têm programas aqui. As pessoas vêm. Tem as celebrações, como Rama Navami. As pessoas vêm, escutam Harikatha. Quem que é Ram? Quem são os semideuses e semideusas? Então isso é satsanga. E, a não ser que você faça isso, satsanga, associação, e coletando Sukriti durante muitas e muitas vidas. Mas nesse processo não perturbe a ninguém. Faça um jejum, faça o jejum de Ekadasi, siga, observe o Ekadasi. Mesmo que você não faça outros jejuns, mas siga Ekadasi, que é a mãe de toda devoção. From birth, I've been following Ekadashi. At 77, my age, she's asking. Ele está perguntando sobre a idade, né? A idade de seguir o Ekadasi. Algumas pessoas fazem Ekadasi e então param, mas isso é errado. Isso não está nas escrituras. Algumas pessoas falam que devem oferecer o Ekadasi para Brahmanas ou qualquer outro tipo de superstição. Isso não é correto. Ekadasi é a personificação da Suprema Personalidade de Deus. É a potência de prazer da Suprema Personalidade de Deus. As Escrituras dizem que de 8 a 80 anos todos devem observar a Ekadasi. Se você quiser dar doações, fazer caridade aos Brahmanas, tudo bem, não tem problema, nós não somos contra isso, não somos contra os Brahmanas. Se eles pedirem, você pode doar. Porém, não pare de observar Ekadasi. E especificamente, Ramanavami, procure seguir essas datas. Lord Ram is Rama
Ram Navami is coming. Rama Navami está vindo, está chegando. Worship Devis Então, before. Alguns que adoram a Devi antes. Então, no 8º dia, eles dão Kanyadan e Dakshinam para suas filhas. But then on the Navami, the appearance of Lord Ramchandra, they don't do anything. Mas então, no dia do aparecimento do Senhor Ramachandra, eles não fazem nada. Eles cometem ofensa comendo grãos, né? Justamente no dia do aparecimento do Senhor Ramanavami. Procure seguir o jejum no Ramanavami. Não coma nada, ou então somente as preparações de Ekadasi. Se você não fizer jejum nessa data, então isso é uma ofensa. Yamaraj, ele vai dizer aos Yamadutas, e você vai direto para o inferno. Vishnu Kritvam, the appearance days of Vishnu Tattva. O dia de aparecimento do Senhor Vishnu Tattva. Chaitanya Mahaprabhu, e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o dia de aparecimento. Também, se você não seguir o jejum apropriado nesses dias, então vocês vão para Yamaloka, mas vão para o inferno. Navami Day também, não devemos ingerir nenhum tipo de grão, nenhum outro tipo de substância. Vocês devem. Vocês estão escutando? Ou você está escutando por um ouvido e deixando sair para o outro. Então, o que quer que seu marido esteja falando, que mantenha o seu Ramanavami, o seu jejum de Ramanavami. Não quebre. It's the appearance day of Lord Ramchandra. Must follow. There should be pastimes. Então tem os passatempos do Senhor Ramachandra. Come to the mutt. Everyone, he will feed everyone. Então dizia: venham todos para Mat. Não serviremos arroz e dal. Faremos preparações de cada neste dia. Essa é Kali Yuga. Tudo é dito ao contrário. As pessoas não fazem jejum no Ramanavami, fazem jejum antes. Agora vocês estão com uma associação, então escutem com atenção. Mesmo aqueles que recitam Bhagavad Gita também não seguem de forma apropriada. Na prática, eles podem falar, né? Podem recitar o Bhagavad Gita de forma apropriada. Né? No Ekadasi tem tantas glórias. Quando os recitadores de Bhagavad Gita, quando eles vão para suas casas, então eles dizem às suas esposas: você não cozinhou nada? Então a esposa fala: bom, mas você no Bhagavad Gita está dizendo que não é para comer grãos no Ekadasi? E agora você está perguntando, né, o que eu cozinhei? Então a esposa cozinha e o marido come. E a esposa está dizendo ao Bhagavad Gita, né, ao recitador do Bhagavad Gita: mas você está comendo grãos? Vai querer comer grãos bem no Ekadasi? Você chega em casa e pede para que eu cozinhe grãos justamente no Ekadasi. Então o marido diz, ele fala: nossa, mas desde quando você começou a ouvir o Bhagavad Gita, né? Ele provoca ela, repreende. São pandits falsos. São falsos pandavas. Então procure observar Ramanavami. These whole incarnations of Vishnu. Todas as encarnações de Vishnu. Aqueles que não jejuam, eles estão realizando, estão fazendo pecados e eles irão para o inferno.
Quer você queira ou quer não, não perca o Ekadasi. Ramanavami, Krishna Jamastami. Não se alimente de grãos. Você consegue lembrar? Agora vocês lembram, né? Então procurem lembrar. Don't eat on the day of Lord Ram's appearance day. Não coma no dia do aparecimento do Senhor Rama. The 10th day. Dwadashi day, you must break your fast on time. Too slowly, carefully. I'm not insisting forcefully. No dia de Dwadashi, você deve quebrar o seu jejum aos poucos. Faça isso aos poucos. No dia do aparecimento do Senhor Ramachandra. Hajj. His father's name was Hajj. O nome do pai de Ramachandra é Hajj. In the dynasty of Ikaku, his great kings. Hajj era o avô. Então, na dinastia de Ikaku, haviam grandes reis. They were very great warriors. They were defeating many great enemies. Então, eles eram guerreiros muito poderosos e derrotaram muitos inimigos. Hajj, in effect, even Ravan came to him once. It is written in the Puranas. Está escrito nos Puranas. Hajj once was worshipping his Ishtadev. Uma vez, Hajj estava adorando a sua deidade adorada e estava ali com a concha, e ele tinha água na concha. E aí ele pegou a concha e ofereceu para Thakurji. E a água que tinha na concha, depois você deve... Se uma gota dessa água derramar sobre você, você não voltará desse mundo material. Ela libera todas as suas tensões, todo o seu estresse. É igual a água do Ganga, muito pura. Naquele momento, então, Hajj. Então, o que fez Hajj? Quando ele viu Ravani, ele não jogou nele especificamente, ele jogou atrás. Normalmente você joga essa água ali no público, na plateia que está assistindo ao Arati, mas ele jogou atrás. Então Ravani disse, por que você não jogou aqui nas pessoas que estão adorando, que estão aqui participando? Então Hajj disse, pelos olhos da minha mente eu vi que tem uma vaca que ela estava ali pastando, comendo grama. E aí veio um leão e ele atacou essa vaca. E para salvar essa vaca, eu joguei essa água atrás de mim. Na outra direção, né? Normalmente joga na frente. E a água, ela acabou atingindo ali o leão. E o leão desistiu de atacar aquela vaca. Tem tanta força nessa água, na água da concha, que é oferecida a Thakurji. Então, Ravana, ele foi lá e viu que realmente tinha um leão e uma vaca. E aquele leão começou a correr do lado oposto. Então, naquele momento, Hajj, o filho dele era Dashrath. E o filho de Dashrath é o Senhor Rama. Então, um dia, Hajj, ele estava caçando na floresta. E havia um belo lago e uma floresta. E água limpa, transparente. E havia muitos pássaros. A água era muito pura e limpa. Você poderia
ver assim o fundo do lago, de tão limpa, bem transparente. Então, Adya viu uma linda flor de lótus. E na sua mente, ele pensou, eu devo pegar essa flor de lótus e devo oferecer a minha deidade adorada. Então, Adya, ele foi e tentou alcançar aquela flor de lótus. Mas aquela flor de lótus, ela se distanciava cada vez que ele tentava alcançar. Até o momento que Adya, ele pegou o seu arco e flecha e tentou assim trazer aquela lótus mais para perto, mas todas suas tentativas foram frustradas. Adya, ele ficou muito perturbado e pensou, por que eu não posso pegar essa lótus da água? Então, Adya, ele orou a sua deidade adorada. Ó minha deidade adorada, por que eu não posso pegar essa flor de lótus da água? Então, ele ouviu uma voz vindo assim de cima. Ó Adya, você não tem nenhum filho. Você não tem nenhuma prole. Então, por essa razão, você não pode alcançar essa flor de lótus. Ele estava muito triste, então, quando ele ouviu essas palavras. Puxa, não tenho nenhuma prole, não tenho filhos. Então, por essa razão, eu não posso sequer tirar essa flor de lótus da água. Então, ele foi para casa e começou a se lamentar. Então, Adya, ele realizou austeridades bem severas. E então ele ouviu uma voz novamente, uma voz vinda assim de cima. Ó Adya, você não receberá nenhuma prole, nenhum filho. Mas faça algo. Adya era um rei, né? Muito poderoso. Isso está escrito nas escrituras. Né? Então, faça algo, faça doação, dê caridade. Então, isso está nas escrituras. Se você tiver uma boa fortuna, você receberá uma boa esposa. Se você cometer atividades bondosas, então você terá essa boa fortuna. Atividades piedosas. Mahadev, Shivaji, Senhor Shiva. Então ele organiza para que uma criança nasça através da realização de atividades piedosas. Então, alguns brahmanas, eles vêm realizar esse tipo de rito para que venha uma criança, uma prole. Então, Adya, ele foi aconselhado pelo Brahmana para fazer caridade, né? Porém, ele era rei. Então, quando ele foi fazer essa doação para o Brahmana falou, mas, peraí, esse dinheiro aqui que você está dando, né, essa doação, é de quem? Esse dinheiro ele não é do rei propriamente, ele pertence à população, ao reinado, porque essas pessoas elas pagaram imposto, né? E esse imposto foi para o rei, então o rei está dando a doação a partir desse valor, desse dinheiro, que não é a sua riqueza pessoal, algo ganho com o suor do seu trabalho, mas sim é parte do pagamento das taxas das pessoas que residem ali naquele reinado. Então faça da seguinte forma, trabalhe e o fruto do seu trabalho, esse dinheiro, você pode me dar como doação, como caridade. Então, Adya, à noite, ele foi e trocou as suas vestes reais. E ele disse, essa noite eu irei trabalhar e com o fruto do meu trabalho, esse dinheiro do fruto do meu trabalho, eu oferecerei ao Brahmana. Então, nessa noite, ele trocou as suas vestes por volta da meia-noite, 1h. E ele foi até um ferreiro. E esse ferreiro ele estava batendo o ferro, né? E aí ele disse ao ferreiro, me dê trabalho.
E aí o ferreiro disse, sim, claro. I've become tired from this work. Now you beat this iron. Eu já estou cansado de ficar batendo esse ferro. Então você pode vir aqui e bater esse ferro. Então Aj, ele bateu o ferro durante a noite toda. E pela manhã, o ferreiro deu a ele uma recompensa. Deu uma moeda. Era uma moeda de ouro. Beating the iron all night. Ele ficou lá batendo naquele ferro a noite toda, trabalhando de uma forma árdua. E ele só recebeu apenas uma moeda. Era uma moeda de ouro, mas era uma moeda. E ele trabalhou ali por 6, 7 horas, mas foi só o pagamento foi só uma moeda. Então ele foi lá e deu aquela moedinha para o Brahmana. Somente uma moeda. Não tem valor. Se você for no trem e tem as pessoas pobres ali pedindo dinheiro, se você der uma moedinha de 10 rúpias ou uma rúpia, elas sequer vão aceitar, vão pegar e vão jogar fora. De tão insignificante, né, que é esse valor. É só uma moedinha. Então ele só recebeu uma moeda, ele era o rei, né? Recebeu só essa moedinha pelo trabalho dele. Mas ele foi e deu para o Brahmana. Mas aquela moedinha, um belo menino apareceu. He was showering his victory over 10 directions. And so his name was então, o nome desse menino era Dasharata, porque ele conseguiu vencer as 10 direções. So, Aj, this is your son. Então, disseram, Aj, esse é seu filho, Dasharata, porque ele venceu as 10 direções. E o Brahmana ainda disse, na sua dinastia, o Senhor Ramachandra irá surgir, irá aparecer. Esse katha está no Puranas. Então, Dasharatha Maharaj, o pai dele era Aj. E o filho de Dasharatha Maharaj é o Senhor Ramachandra. No passatempo do Senhor Ramachandra, inicialmente ele não tinha filhos, somente esposas. 360 esposas. Ele casou diversas vezes. Mas a sua Kaishalya, Kaikai e Sumitra. Havia 3 esposas, que eram as principais. Kaushalya, ela tinha uma filha. Raja Rompad. He had relationship with Rompa. You have 360 queens. E ele teve 360 rainhas. Child, please give me this Shanta. Dasharatha was very generous. He gave this daughter. Então Dasharatha Maharaj, ele foi muito generoso e ele deu uma dessas suas filhas. This Shanta was Lord Ramchandra's sister. Então Nishanta era irmã do Senhor Ramachandra. Todos pensam que o Senhor Rama não tinha irmãs. Ou que Dasharatha não tinha filhos. This Shanta was married to Shringi Rishi. Once Shringi Rishi
Então, uma vez, Shingirishi, eles realizaram um rito e com o resultado desse rito houve então chuva. Shingirishi então realizou um sacrifício de fogo para poder ter filhos. Não era fácil para trazer Shingirishi, mas isso é uma outra história longa. Com muito esforço, eles trouxeram Shingirishi para o local do sacrifício, para poder alcançar um filho. Então eles fizeram um arroz doce e eles deram metade para Kaushalya e a metade da outra metade eles deram para Kaikai. Então dividiram metade novamente e deram para Sumitra. Então Kaushalya teve uma criança, Kaikai teve Bharat, um filho, e Sumitra teve uma parte de cada uma das esposas. Então teve gêmeos. Lakshman e o outro nome, perdão, eu não peguei. Dessa forma, 4 filhos Dasharath Maharaj, ele recebeu 4 filhos. Ele era a suprema personalidade de Deus, o próprio Senhor Vishnu. E da chakra de Vishnu, Bharat veio. E da concha de Vishnu, da concha, um veio da concha e outro veio da lótus. Bharat, Lakshman, que esses são os símbolos do Senhor Vishnu, que são a personificação do Senhor, de alguns aspectos do Senhor Supremo. Ram e Lakshman são bons amigos, e Bharat era um bom amigo com Shatrugna. Onde está Bharat, está Shatrugna. Onde há Rama, está Bharat. Na época da cerimônia para dar os nomes, Bharat veio da chakra. Shatrugna, ele veio da concha. E Lakshman, eles tinham todos um bom relacionamento uns com os outros. Então, Lakshmi veio. Quando Rama e Lakshman, all the ladies of Mithila, todas as senhoras todas as senhoras de Mathura, elas disseram: por que você é tão escuro, tem essa complexão tão escura, e a sua esposa é tão clara assim? Essa era a língua Mithil, que é uma língua muito doce. Bengali Bihar. É uma pequena Bengal e Bihar, a língua é muito parecida. Então, essa língua Mithilic, daughter-in-law, I'm asking you, então a nora, né, pergunta:
a nora de uma forma muito doce. Why is your if your father is one? Se o pai de vocês é o mesmo, why are you so dark and por que your brother você é so tão fair? escuro e a sua irmã você If you have one father. Por que você é tão escuro e sua irmã é tão clara? E o senhor Ramachandra, então, ele ficou envergonhado. The ladies in Puri are asking. They are like E as mulheres perguntaram. Eles estavam assim, né, meio que xingando o senhor Ramachandra. Você é uma compleição escura e a sua irmã é clara. Então, de uma forma indireta, eles estão dizendo que as mulheres dessa época, elas ficavam assim provocando, né? Então, era o genro. Então, normalmente tem essa tradição de fazer esse tipo de brincadeira com o genro, esse tipo de humor, essa relação de brincadeira, de provocar assim, mas de uma forma amorosa, né? Com o genro. Por que um irmão é assim, com essa compleição escura e o outro tão claro, sendo do mesmo pai? Matilic, na língua Matilic. Is there from Mithila here? Tem alguém de Mithila aqui? Vocês podem perguntar de alguém para alguém de Mithila. Elas falam de uma forma tão doce. Não é totalmente hindi ou bengali. É uma mistura. Meu Gurudeva, Narayana Goswami Maharaj, ele costumava falar também nessa língua. In Bhojpuri, from Holland. He used to talk with them. They used to feel very much at home. And there was love and affection between o amor e afeição entre Rama e Lakshmana. E Bharat e Shatrughna. And Dasharatha Maharaj was very attached to the children. Dasharatha Maharaj, ele era muito apegado aos filhos. Se você vê a série na televisão, como ele realizou os seus passatempos como um ser humano. Então, quando o Sr. Ramachandra era muito novo, ele colocou um pouquinho de... perdão, Dasharatha Maharaj colocou um pouquinho de comida para o Sr. Ramachandra. Mas o Sr. Ramachandra ele não podia comer, ele era muito pequenininho. E um pouquinho de comida assim caía da boca dele. Então veio essa personalidade que sabia o passado, o presente e o futuro. Então, de um lado, o templo de Jagannatha.
came. Is this really Então, my Lord? veio um corvo. Mas este é mesmo meu Senhor? And seeing him, he became very happy. E vendo, ele ficou muito feliz. He's my Lord. Ele é o meu Let Senhor. me take his remnants. Deixa eu pegar um pouquinho dos seus remanentes. And thought this in his mind. E ele pensou, The Lord ele knows pensou the heart of everyone. na sua mente, o Senhor conhece o coração de todos. And then he took some Então ele food pegou and um then, pouquinho de he threw alimento the food to the crow. And e the ele crow came jogou closer and um closer. pouquinho da comida para o corvo. E o corvo foi se chegando. Then he reached out his hand, Naquele momento, então, o tried to corvo catch the alcançou a crow. sua... Ele pegou e The tentou crow thought, alcançar o corvo. if he isn't the Lord, then he's an only child. He'll kill me. What does a small boy know? Então ele falou, esse não é o Senhor, é só uma criança, ele vai me matar. Então o corvo ficou olhando assim, ele tentando alcançar o corvo e ele ficou com medo. And then this child started to cry. And now the crow became even more doubtful. Então a criancinha começou a chorar. E aí o corvo ficou ainda com mais dúvida. Mas peraí, né, o corvo pensou, ele não conhece meu coração. Se ele realmente é a suprema personalidade de Deus, ele deveria me conhecer, deveria me reconhecer. Então o corvo ficou assim com uma dúvida. Kagbhushandi had this doubt in his mind. This was the cause of his ruin. Oh Kagbhushandi, you think I'm an ordinary child? I am your worshipful deity. And then the Lord stretched out Eu his sou a hand sua again. deidade adorada. Então o Senhor esticou sua mão e tentou alcançar ali o corvo. E o corvo ficou com medo e voou. E ele foi lá tentar alcançar o corvo com a sua mão. After him. As much as the crow flew, E o the corvo hand came voou. closer and closer. Conforme a mão ia chegando mais próxima, And o corvo traversed the whole Brahmanda and voou. becoming tired. And then, Então ele ficou cansado e lembrou dos pés de lótus do Senhor e se rendeu. E ele disse, por favor, me salve. Então o Senhor, ele entrou no corpo do corvo. The Lord vomited out. Then Kagbhushandi realized that this child is not an ordinary person. He's the supreme Brahma, Lord. Então ele percebeu que aquela criança não era uma criança comum, que era a suprema personalidade de Deus. Então Garud, ele ouviu esse katha dos lábios de lótus. Perdão, deu para pegar. Então quando Naradarishi look, it's your pastimes of the Lord. How is it possible that my Lord will be tied by the rope of snakes? Então ele pensou, como o meu Senhor vai ser preso por essa corrente de cobras? Somente com o cheiro do meu corpo, elas vão desaparecer. Somente com o nome do Senhor Supremo, alguém pode atravessar, uma pessoa pode atravessar o oceano da existência material e se libertar de todo o sofrimento. Então, como é possível que ele está assim amarrado com essa corda de cobras? Então quando eu vier, essas cobras, elas automaticamente elas vão fugir. Então como é possível que essas cobras estão amarrando ao Senhor? Então Brahma disse, vá para Shiva, e Shiva disse, vá para Parvati. Guruji asked, "Oh Mahadev, please tell me, in this material world, on this earth,
Lord Ramchandra is performing his pastime, então, is nesse he mundo actually material, o the Senhor supreme personality of Ramachandra, Godhead or an ele está ordinary person? realizando os seus So Shimji passatempos. said, Ele é realmente a suprema God personalidade will de give Deus you ou this ele é answer. uma pessoa Go on comum? the northern side of Himalayas. Então vai para o norte do And there will Himalaia. be one big great stone. E lá numa grande One pedra, bird will be sitting on pássaro that. estará sentado All nessa the pedra. demigods, E todos os in the form semideuses, of birds, na forma de will be pássaros, listening to eles Harikatha from irão his lotus lips. estar escutando, He will eles irão escutar remove all Harikatha your dos seus doubts. lábios de lótus. But there was one pride in Garuda, that I am the king of birds. Então tem um pássaro em Garuda que ele é o rei dos pássaros. I am the carrier of Vishnu. This is his false ego. I am Então the esse king of falso birds ego and vem, also né? I am the O rei carrier of dos Vishnu. pássaros. Dos pássaros. For this reason, Lord Shiva, Por essa razão, o Sr. Shiva, Devi Parvati said, desculpa, Devi Parvati, please, you could have disse, removed your por favor, devotees' você pode remover doubt. Why a did you dúvida dos send seus him to devotos. crow? Por que você mandou então esse corvo? Because he is the Porque bird. ele é o pássaro. And the crow, Kagbhushandi, is also a E bird. o They're corvo of the same species. também é o pássaro da mesma espécie. Nee. This Hindi saying that we think that the devotee in our Nós own pensamos family que temos um is devoto na not nossa família qualified to e give ele não é advice. qualificado para dar conselhos. But another devotee from another house, Mas outro you devoto will de give outra more casa, respect and você dá honor mais to. respeito e honra a ele. Another Hindi proverb. Tem um If provérbio somebody hindi from que outside diz comes and que tells se you alguém de something, you fora believe them. disser algo, And you então would você not vai believe acreditar. somebody Mas that você is não in vai your family acreditar se alguém or da a sua família close disser, relative. ou alguém que você tem uma relação mais próxima, né, um parente próximo. Você não vai ouvir a sua esposa ou seu marido, mas se alguém de fora vier e disser a mesma coisa, então você vai acreditar nessa. No meio da noite, eles queriam casar. No meio da noite, era tipo umas 10, 11 da noite, eles chegaram até mim e queriam ali realizar o casamento naquela hora. Mas aí eu disse, mas cadê o seu pai e sua mãe para dar a noiva? Então a menina era minha discípula, essa moça era minha discípula, mas o menino não. Então depois, imagina, a polícia ia chegar e ia perguntar o que você fez. Então o Gurudeva, ele resolveu não fazer esse casamento, né, porque não tinha o pai e a mãe da noiva ali, não tinha ninguém. Então eles ficaram ali, essa moça que era devota e o companheiro dela que não era devoto. Ficou esperando por mais de meia hora ali para Gurudeva casar eles. E aí Gurudeva disse não, vocês têm que ter a bênção dos pais de vocês. Vocês podem fazer Então, se eu for casar vocês, eu tenho que ter a bênção dos pais de vocês. Caso contrário, vocês podem ir ali para fazer o casamento civil. Então, compreenda. Casamento é algo desse mundo material, não é do mundo espiritual. Tudo nesse mundo material. This is your relationship. The Atma is not American, not Brazilian, not Indian. Então, a Atma, ela não é brasileira, não é americana, é simplesmente um servo eterno do Senhor Supremo. Essas coisas são pertinentes no mundo material. O casamento entre Rama e Sita não é um casamento comum.
Sita é a sua potência de prazer, Aladini Shakti. Shrimati Radhika, ela tomou a forma de Sita. E Krishna veio como o Senhor Rama. Para realizar os seus passatempos como uma pessoa comum. E esses passatempos aconteceram. O Senhor está realizando os seus passatempos, seguindo as regras e regulações da sociedade. Muito feliz de falar de Ramayana. Na minha infância eu costumava ler Ramayana. Kirti Vasi Ramayana, assim como aqui em outras partes existem outros tipos de Ramayana. Foi escrito em mais de 18 línguas diferentes. Tamil, Telugu, Bharat, India is very amazing in this Bharat é muito incrível. A Índia é muito incrível nessa parte. As pessoas com origens diversas, de norte, sul, leste, oeste. Muitas línguas diferentes são faladas. Muitas culturas diferentes. Mas o Senhor Ramachandra, ele trouxe todos juntos, uniu a todos com amor e afeição. O Senhor Ramachandra, ele vai então para o exílio. É um período muito curto. E quando ele foi para esse exílio, ele manteve todos com amor e atenção. Amor e afeição. Então, nessa cultura, Ayodhya, Ayodhya, nessa cultura, é algo que é herdado. O significado dessa palavra é cultura sânscrita profunda. Ayodhya. O Senhor Ramachandra, Vishwanath Chakrabarti Thakur, ele disse: primeiramente, nós devemos honrar e compreender os passatempos do Senhor Ramachandra. Ele fez a fundação, a plataforma, a etiqueta, mãe, pai, irmão, irmã, como nós interagimos e relacionamos uns com os outros. E com tanto amor e afeição, e unidirecionado para seu pai. O Senhor Ramachandra, ele nunca sequer falou uma palavra com falta de educação para seu pai. Uma palavra grossa. Se o pai estiver assim satisfeito, então todos os semideuses e semideusas estarão satisfeitos. O pai é a personificação dos planetas celestiais. Aquele que não honra seu pai, ele não é um ser humano sequer. Quando Kaikai perguntou, um primeiro voto, ele realizou 14 anos de exílio. Então, Ramachandra ficou muito bravo e ele disse: meu pai, quem enviou essa criança para a floresta por 14 anos? Esse pai não é um pai. Ele é controlado por mulheres. Por mulher. Então Rama ficou muito bravo. Se eu ouvir isso novamente pela sua voz, pela sua boca, você não será mais meu irmão. Você não será qualificado para ser meu irmão. Eu irei renunciar a você. O Senhor Ramachandra disse a Lakshmana, quando Lakshmana ficou bravo: então, qual é a culpa do meu pai? Ele disse, o Senhor Ramachandra. Então, quando Dashrath Maharaj foi para, não ouvi o nome do lugar, então Kaikai, ele salvou a vida de Dashrath. She was not married at that time.
You saved my life. Então, Ask me for one benediction. Nessa época, ela não era casada. Então disse, me dê uma bênção. Me dê 2 bênçãos. Eu vou pedir quando o momento for apropriado. Então, Dasharat Maharaj, Kaikai, então, ela pediu para as suas 2 bênçãos. He asked for 14 years of exile, and the second he asked for Bharat to become coronated as king. Ele pediu por 14 anos de exílio, então, para... Não deu para ouvir a segunda, perdão. Never, Lord Ramchandra spoke one word against his father. O Senhor Ramachandra disse uma palavra com falta de educação ao seu pai, Dasharat Maharaj. O seu pai é descrito como tudo, é tudo para ele. Não há sequer uma culpa de Dasharat Maharaj ou Kaikai. As bênçãos que ela disse, ela pediu, eu pedi para que algum dinheiro fosse ali guardado, depois eu pedi de volta esse dinheiro. Então, os ensinamentos do Senhor Ramachandra é como um pai deve ser honrado, como uma mãe deve ser honrada. Há muitas descrições do Senhor Ramachandra. As suas qualidades. Ele é a personificação da verdade, ele é a personificação da ética, da etiqueta, do bom comportamento, do rei ideal. Como ele manteve a sua relação com Sita. Você não pode ver em nenhum outro local, em ninguém esse tipo de qualidade. Às vezes Lakshmana ele fica bravo, mas o Senhor Ramachandra não. Então, de todas as características, ele é a personificação da perfeição. E seus ensinamentos nos ensinam como viver nesse mundo material. Aqueles que não compreendem Rama, eles não podem adentrar aos passatempos de Krishna. Quando Krishna realizou o Rasa Lila com as gopis, então você não pode compreender, não conseguirá entender se você não entender Ramachandra. Somente então vocês poderão compreender Krishna Lila. Nós devemos ler e recitar o Ramayana. Vishwanath Chakrabarti escreveu: não desonre ao Senhor Rama. Narayana Goswami ele recitou o Ramayana principal. Ramcharitmanas was written and the other Ramayans were written. Então foi escrito um Ramayana, depois outros Ramayana. E Ramayana é a fundação. De acordo com a língua e a interpretação e a tradução. Então, há diferentes Ramayas de acordo com esse contexto, diferentes línguas e interpretações. Gurudeva, ele costumava recitar por um mês um Ramayana específico, que não deu para entender. Ele costumava recitar porque ele é muito fácil de recitar. É muito simples, de uma forma muito simples. No sloka sânscrito está escrito esse Ramayana. Todos podem ler e compreender, é muito simples. Means not mango here. It means many languages.
quer dizer muitas línguas. Aqueles que não sabem Hindi podem ler Ramcharitmanas. Very nice, very beautiful. Ramcharitmanas. But Valmiki is the foundation. Valmiki é a fundação, é o principal. For 1 month before, he recited Ramayana. Então ele recitou por um mês antes, ele recitou o Ramayana. Chandra ki jai, Shri Radhe Shyam.